Eu acho interessantíssimo quando nós iniciamos um novo livro, porque tem as suas profundidades. No Devocional 2024 de hoje, estamos iniciando o livro de Números. E eu fiz aqui algumas anotações que eu quero compartilhar com você. Primeiro, por que ler esse livro? É um livro repleto de histórias intensas. Mostra o modo vivido e impactante dos filhos de Israel e também as consequências do pecado. Mas também mostra a esperança da misericórdia de Deus. Revela um Deus de ira esmagadora, mas que também escancara os braços para quem se arrepende e se volta para Ele. Segundo, por que esse livro foi escrito? Para mostrar o juízo de Deus em contraste com a sua fidelidade, paciência com o amado povo de Israel. Terceiro, quando foi escrito? Cerca de 40 anos após o exílio do Egito. Mais precisamente 38 anos, quando os israelitas estavam prontos para entrar em Canaã. E aí você vai entender o porquê que começou a preparação para formar um exército. Quarto, para quem foi escrito Números? Para o povo de Deus. Sexto, o que buscar neste livro? Ciclos repetidos do pecado, condenação e arrependimento. Vamos ver o fracasso do ser humano, mas também como Deus age com paciência e misericórdia. Se você ainda não está acompanhando este devocional, passe a acompanhar a partir de agora. E também, é claro, se você não nos acompanha no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial, vai lá, André Cageu Oficial no YouTube. Se inscreva e ative o sininho, tá bom? Bom, depois de nós termos passado por Gênesis, o livro de Jó, depois Êxodo, Levítico, e agora estamos no livro de Números. E uma das razões deste livro se chamar Números é por causa da contagem, a contagem dos filhos de Israel. Quando nós observamos, por exemplo, o capítulo 1, no versículo 3, que diz assim, veja só, da idade de 20 anos para cima, todos os homens, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu, se referindo a Moisés, e Arão. Olha que interessante. Antes, há 38 anos atrás, desta ocasião, eram um bando de escravos, oprimidos no Egito. Depois, peregrinos no deserto. E agora, um exército sendo formado. Aqui nós vemos Deus alistando os homens, porque iria começar a guerra. As batalhas contra os inimigos estavam pela frente. Então eles não podiam mais se comportar como escravos. Eles tinham que se comportar como guerreiros. Aprender na guerra. Que interessante, né? Como que Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios. Escolheu um bando de escravos para torná-los o seu exército e, consequentemente, o seu povo. No versículo 32 ao 34, nós observamos que há a inclusão nessa lista dos filhos de José, Efraim e Manassés. Por quê? Não eram 12 tribos? Sim,
porque uma tribo foi excluída desse censo, que é a tribo de Levi, porque os levitas não iam à guerra. Eles tinham uma outra responsabilidade. Nós já vamos falar sobre isso. Do versículo 47 ao versículo 54, então nós vemos ali falando sobre os levitas. Os levitas, eles tinham como principal função dar suporte espiritual aos filhos de Israel. Até porque, guarde isso que eu vou falar agora. Antes de vencerem no campo de batalha, eles tinham que vencer no campo espiritual. E esse tem sido um grande fracasso de muitos. Vão para a batalha, arregaçam as mangas para ir à guerra, mas, porque não estão vencendo no campo espiritual, perdem no campo de batalha. Infelizmente. No capítulo 2, nós vemos uma direção muito interessante. Eu quero ler com você. Versículo 1 do capítulo 2 em diante, ele diz assim, olha, disse o Senhor a Moisés e a Arão, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as suas insígnias, da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Então você vê aqui ele falando sobre o estandarte, que era a bandeira, né? E vemos aqui também as insígnias, que eram os brasões de cada uma das tribos. E todos, uniformemente, de forma uniforme, todos estavam de frente para a tenda do tabernáculo. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, ordem, organização, todos direcionados de frente para o tabernáculo, em seus devidos lugares. Essas instruções de onde se acampar tinha como objetivo segurança, porque um batalhava pelo outro, sabendo quem que eles deveriam lutar e por quem, e eficiência. Sem isso, seria um exército desorganizado e sem regras. Assim, eles teriam disciplina e caráter. Eu fico imaginando essa cena. Deve ser muito especial, né? Quando nós vemos aqueles filmes épicos, né, de batalhas, todos os soldados enfileirados, os flecheiros, os que estavam com a espada, os que usavam os cavalos, a cavalaria, todos eles nos seus devidos lugares. Muito bonito, né? Agora imagine as tribos de Israel, todos em seus devidos lugares. Quando se levantavam, todos se levantavam e saíam em ordem. Quando paravam, todos paravam e sabiam aonde eles deveriam se posicionar. Muito interessante isso, né? No capítulo 3, no versículo 1 ao 39, nós vemos falando sobre os levitas, né, que tinham a responsabilidade do cuidado espiritual dos filhos de Israel e também dos utensílios do tabernáculo. Eram eles que montavam e desmontavam, parte a parte do tabernáculo. Ou seja, havia da parte deles um zelo para com Deus e para com as coisas de Deus e para com o povo de Deus. No capítulo 3 ainda, finalizando do versículo 12 e 13, nós vemos falando sobre o primogênito. O primogênito, ele era o representante de toda a família. E vemos isso claramente em Jesus. Jesus, ele era o unigênito. Por que eu digo ele era o unigênito? Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, dando a vida por nós, e assim permitiu que o Espírito Santo viesse sobre nós
que nos entregamos a Ele, recebemos então o Espírito, a adoção de Deus como Pai. Que maravilha! Então, Jesus deixou de ser unigênito e tornou-se primogênito. Nós somos os segundos. Ele é o primogênito. Ele é o representante da nossa família. Você é da família de Deus? Se esse vídeo de hoje foi especial para você, não esqueça de enviar para o maior número de pessoas que você conheça. Deixa aí o seu comentário, ele é importante para mim. Deixa aí a sua visão sobre aquilo que você leu, aquilo que você meditou neste devocional. Porque assim nós vamos trocando ideias, tá certo? Deixa aí o seu like também. Você é especial para Deus. Até amanhã, continuando sobre o livro de Números.